lança submarino e navios de guerra para enfrentar a China no Oceano Pacífico, no Oceano Índico. A Marinha da Índia lançou simultaneamente na quarta-feira um submarino, um contra-torpedeiro e uma fragata construídos em um estaleiro estatal, ressaltando a importância de proteger a região do Oceano Índico, por onde passa 95% do comércio do país. Em meio à forte presença chinesa, o ministro da Defesa Rajnath Singh disse que a importância do Oceano Atlântico mudou para a região do Oceano Índico, que está se tornando um centro de rivalidade e poder internacional. A Índia está dando a maior importância em tornar sua marinha poderosa para proteger seus interesses de si. O comissionamento de 3 grandes navios de combate navais marca um salto significativo na concretização da visão da Índia de se tornar um líder global em fabricação de defesa e segurança marítima, disse o primeiro-ministro Narendra Modi, ao comissionar as embarcações no estaleiro Mazagon, em Mumbai. A situação na região do Oceano Índico é desafiadora, com a marinha chinesa, principal rival da Índia, crescendo exponencialmente, disse Raul Bedi, analista de defesa. Bedi disse que o submarino INS Vagsher, o sexto entre os submarinos convencionais de uso elétrico da classe Calvaris Scorpene, construído sob licença francesa, tem como objetivo substituir as antigas plataformas subaquáticas indianas e preencher sérias lacunas de capacidade nas existentes. A Índia agora tem um total de 16 submarinos. O projeto submarino P-75 Scorpion representa a crescente expertise da Índia na construção de submarinos em colaboração com grupos naval da França, disse Bedi. Espera-se que o Ministério da Defesa da Índia conclua um acordo para 3 submarinos Scorpions adicionais a serem construídos na Índia durante a provável visita de Modi a Paris no mês que vem para participar da cúpula de ação de inteligência artificial organizada pelo presidente francês Emmanuel Macron. No entanto, o primeiro desses barcos, de acordo com a Marinha Indiana, só deverá ser comissionado em 2031. A Índia comissionou seu primeiro porta-aviões, construído internamente em 2022, para enfrentar a frota mais extensa e crescente da rival regional China e expandir suas capacidades nacionais de construção naval. O INS Vikrant, cujo nome é a palavra sânscrita para poderoso ou corajoso, é o segundo porta-aviões operacional da Índia. Ele se junta ao INS Vikramaditya da era soviética, que a Índia comprou da Rússia em 2004 para defender o Oceano Índico e a Baía de Bengala. Revolução das Forças Blindadas do Exército Brasileiro. O governo federal compra viaturas da Itália e encaminha outros orçamentos bilionários ao Ministério da Defesa enviados ao Congresso Nacional. O programa estratégico Forças Blindadas representa outra transformação significativa para o Exército Brasileiro, com previsão de custar dezenas de bilhões de reais nos próximos anos. Esta iniciativa de modernizar a frota de viaturas disponível para as tropas brasileiras em 2025. Quando se esperar a entrega de 122 blindados, o governo destinará 622 milhões apenas para este projeto, conforme a proposta orçamentária enviada ao Congresso Nacional. No total, as viaturas blindadas devem somar um investimento de 20 bilhões, segundo o jornal O Estado de São Paulo. Um desses blindados é o Centauro 2. No total, o governo federal comprou 98 unidades por um total de 5 bilhões no consórcio montadores italianos Iveco, Otto Melara. Esses veículos, com entrega prevista para os próximos anos, prometem revolucionar o combate e a proteção das tropas. O Centauro 2 Bra, versão 2015, se destaca pela sua autonomia de 800 km, velocidade máxima de 105 km por hora, canhão de 120 mm, tração 8x8 e blindagem V, que é o nível máximo. Com essas especificações, o Centauro 2 supera o modelo Cascavel, que é de versão 1974, e ainda compõe a frota das Forças Armadas do Brasil e de diversos países da América do Sul, como Bolívia, Colômbia, Paraguai e Uruguai. Para comparação, o Cascavel possui um canhão de 90 mm e tração 6x6, além do nível 3 de blindagem. Esse nível não resiste a munições perfurantes, como a de calibre 30, granadas e ataques aéreos de mísseis Stinger e Tomahawk. Em julho, o Exército confirmou um dos maiores investimentos na compra de até 420 viaturas blindadas Guaicura de fabricante Iveco, por aproximadamente 1,4 bilhão, conforme o Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. Esses veículos são revolucionários, pois têm
pois vem equipados com um sistema de armas controladas remotamente. Assim, eles podem detectá-los a longa distância em condições de baixa visibilidade, equipamentos militares de última geração. As viaturas blindados multitarefa conhecidos como VBMT, LSR 4x4, LMVBR foram recentemente incorporadas ao Exército Brasileiro. Elas recebem o nome de Guaicuru em homenagem a uma tribo indígena guerreira do centro-oeste brasileiro, famosa por sua bravura e tática de combate. De acordo com o escritório de projetos do Exército, o Guaicuru localiza entre os veículos mais modernos. Ele possui elevado nível de blindagem, motor a diesel, transmissão automática de 6 marchas, capacidade de carga de cerca de 1 tonelada. O motor oferece aproximadamente 220 cavalos de potência, atingindo velocidade máxima de 90 km por hora. Notavelmente, o Guaicuru pode receber metralhadoras no teto, acomodando até 2.000 cartuchos de 7,62 mm e cartuchos de 50 e 200 granadas de calibre 40. Entre suas capacidades militares, inclui-se um lançador de granadas e sistema de fumaça, tornando um veículo multifuncional. A blindagem permite que o Guaicuru resista a tiros de 7,62 mm. O modelo MVBR inclui proteção contra explosões na parte inferior e no tanque de combustível, que é revestido de espuma especial e somente significativamente a segurança da tropa em situações críticas. O Guarani também faz parte do plano de modernização do Exército. Este blindado pode transportar até 11 militares de uma só vez, incluindo 3 operadores e outros 8 combatentes. Em dezembro, de acordo com o Centro Tecnológico do Exército, a IVEC inaugurou o desenvolvimento de versões do Guarani que serão utilizadas como ambulância e posto de comando, como protótipo a serem entregues até o final de 2016. Além dessas versões, estão previstas modificações do Guarani voltadas para reconhecimento, socorro e porta-morteiro. Essa viatura, que também tem função anfíbia, pode atingir velocidade até 110 km por hora. O Guarani entrou em operação oficialmente em março de 2013 com a meta de substituir os antigos modelos Urutu e Cascavel. Outra iniciativa no âmbito do programa Forças Blindadas é a modernização do Cascavel. O Exército revelou que os novos modelos incorporam inovações significativas. A adoção de um motor e caixa automática mais potentes aumentou a eficácia operacional. A nova versão do Cascavel possui sistemas modernos de controle de torre e ajuste de pressão dos pneus para diferentes terrenos. Adicionalmente, os canhões de 90 mm podem ser adicionados via joysticks e um lançador de mísseis anticarro foi adicionado, garantindo assim uma capacidade de combate ainda mais robusta. Com esse conjunto de aquisições e modernizações de equipamentos militares, sem dúvida, posiciona o Exército Brasileiro em um patamar de prontidão e inovação, garantindo mais segurança e eficácia nas operações militares futuras. O Brasil se torna um gigante da indústria da aviação militar. Embraer fecha mais um contrato com o Uruguai para a entrega de mais 5 poderosas aeronaves A-29 Super Tucano. O Uruguai confirmou um compromisso significativo com a Embraer ao exercer a opção de compra de 5 aeronaves A-29 Super Tucano. Esse movimento ocorre 5 meses após a assinatura de um contrato inicial que prevê a aquisição de apenas uma aeronave, com a possibilidade de adicionar até 5 turbohélices a pedido. Ao todo, essa transação pode parecer um pedido de 11 aviões, no entanto, equivale na verdade à compra de 6 Super Tucanos, dando impulso à indústria da aviação militar. Embora o número total possa ser confuso, inicialmente a verdade é que o Uruguai havia de fato encomendado apenas um avião da Embraer em agosto do ano passado. Essa peculiaridade nos termos do contrato pode ter relação com as aprovações governamentais que foram obtidas somente recentemente. Portanto, o processo de aquisição se tornou mais claro com essa confirmação das aeronaves A-29 Super Tucano. O Uruguai se tornou o segundo país da América do Sul a fazer uma encomenda da famosa aeronave A-29 Super Tucano de treinamento avançado e a parte leve da Embraer em 2024. A fabricante brasileira, por sua vez, não só fortalece sua presença na América do Sul, como também expande seus horizontes internacionais. De acordo com a Embraer, também assinou um contrato com Portugal para a entrega de 12 A-29, uma versão da aeronave com padrão OTAN, reforçando ainda mais seu portfólio. A Embraer firmou outros 2 contratos no final do ano passado, que inclui pedido de 6 e 4 aeronaves, sendo que este último se destina a um país africano que ainda não foi revelado. Portanto, o panorama das vendas da Embraer continua a crescer, solidificando seu papel como líder no mercado de aviação militar.
A trajetória da Braer e a relação fortalecida com o Uruguai mostra como a indústria da aviação brasileira se adapta às demandas do mercado, expandindo suas operações e consolidando parcerias estratégicas ao redor da América do Sul e do mundo. Uma gigante mineradora da Arábia Saudita chegou ao Brasil com investimento de 8 bilhões para explorar riquezas escondidas no subsolo. O Brasil está prestes a vivenciar uma transformação do setor mineral com o anúncio de um investimento de 8 bilhões feito pela mineradora saudita Ma'aden. Em uma parceria histórica, o financiamento será destinado ao mapeamento geológico e à pesquisa mineral no território brasileiro, colocando o país no radar global como um dos grandes players da mineração sustentável tecnológica. Este marco foi celebrado durante a Futuro Minerales Forum realizado na Arábia Saudita, reforçando os laços estratégicos entre as duas nações. O objetivo de explorar de forma sustentável as riquezas do subsolo brasileiro, o investimento promete impulsionar a transição energética e fomentar parcerias tecnológicas. Essa iniciativa também destaca o Brasil como destino preferencial de grandes investimentos globais. A chegada da MAIDA ao Brasil marca um momento histórico para o setor mineral. Pela primeira vez, a mineradora abrirá um escritório em São Paulo, fortalecendo a presença saudita no país. Segundo o ministro Alexandre Silveira, esses recursos plenários serão cruciais para a realização de mapeamentos geológicos aprofundados, algo que o Brasil ainda necessita com urgência. O subsolo brasileiro ainda é pouco explorado em termos de pesquisa mineral e esse investimento permitirá o aproveitamento sustentável e adequado dos nossos recursos. Vale lembrar que não há transição energética sem mineração. Destacou Silveira em coletivo de imprensa. Esse movimento reforça a relevância do Brasil como destino para grandes investidores globais, especialmente em um momento em que os minerais estratégicos são protagonistas da transição para energias limpas e renováveis. A exploração sustentável é um dos pilares desse novo ciclo de crescimento alinhado aos objetivos do governo federal de promover um desenvolvimento equilibrado e ambientalmente responsável. O compromisso com parcerias estratégicas não se limita à Arábia Saudita. Recentemente, o Ministério de Minas e Energia assinou um memorando de entendimento com os Emirados Árabes Unidos, prevendo investimento de 15 bilhões. Esse acordo inclui projetos de exploração, extração, refino e comercialização mineral, além de transferência de tecnologia árabe para o setor energético brasileiro. Essa diversificação de parcerias no Oriente Médio demonstra uma estratégia ampla de fomentar o crescimento tecnológico e industrial, tanto no setor mineral quanto em áreas como petróleo e gás. O ministro Silveira reforçou que o Brasil busca consolidar-se como um polo global de inovação, utilizando recursos e tecnologia de ponta para maximizar o aproveitamento de seus minerais estratégicos. A relação entre os dois países também tem ganhado força política. O presidente Lula da Silva conversou recentemente com o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman para fortalecer o Conselho de Coordenação Brasileiro-Saudita, um mecanismo criado para impulsionar o diálogo bilateral. Também, o presidente também destacou o aumento do fluxo comercial entre as nações, consolidando a Arábia Saudita como maior parceiro do Brasil no Oriente Médio. O anúncio do investimento saudita ocorre em um momento estratégico em que o Brasil busca alinhar suas políticas de mineração às demandas globais por sustentabilidade e inovação. A pesquisa mineral tem um papel central na transição energética, fornecendo materiais indispensáveis para a produção de baterias, veículos elétricos e tecnologias limpas. Com o mapeamento do subsolo brasileiro financiado por este aporte bilionário, espera-se identificar novos depósitos de minerais estratégicos como lítio e nióbio, que são fundamentais para o crescimento industrial e tecnologia. Além disso, o estreitamento das relações com potências econômicas como a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos reforça a posição do Brasil como líder emergente no cenário global da energia e mineração. A continuidade desse projeto depende do equilíbrio entre os investimentos governamentais e privados com uma agenda clara de sustentabilidade e uso eficiente das novas tecnologias. O governo brasileiro, ao atrair esses investimentos, dá um passo crucial para garantir que o setor mineral sustente o crescimento econômico e contribua para o desenvolvimento social e ambiental do Brasil. Este é apenas um começo de uma jornada promissora onde investimentos estratégicos, pesquisa mineral de ponta e cooperação internacional são as chaves para transformar o Brasil em um dos grandes protagonistas da economia global. Modernização no Exército Brasileiro, investimentos em tecnologia de ponta com atualizações em helicópteros e novos sistemas antiaéreos. O Exército Brasileiro está revolucionando sua capacidade de defesa com investimentos estratégicos em tecnologia de ponta, de atualizações modernas para os sistemas GPS de 54 helicópteros, até a aquisição de poderosos sistemas antiaéreos, SAB, RBS, 70 NG. Essas iniciativas prometem transformar a segurança nacional e colocar o Brasil na vanguarda da inovação militar. Descubra como essas mudanças impactam o futuro da defesa aérea e fortalecem a proteção de nosso território. Entre os itens em análise, destaque-se as munições para tanques blindados, obuseiros e fuzis de precisão, especialmente destinados às forças especiais.
O Exército Brasileiro busca sistemas completos como o SAB RBS-70, um dos principais equipamentos antiaéreos disponíveis atualmente, com investimento estratégico voltado para fortalecer a capacidade defensiva e operacional, principalmente frente a ameaças aéreas. Outro ponto crítico dessa modernização é a atualização do sistema GPS Garmin GTN 650, utilizado nos helicópteros Airbus AES-365 da Alfim, Pantera K2 e H-125 Kilo, que deve envolver um aporte significativo para a implantação de novas tecnologias. A proposta atualmente em fase de cotação inclui um investimento direcionado à modernização de 54 aeronaves, abrangendo a inclusão de dados atualizados sobre geolocalização, aeroportos, obstáculos e terrenos de toda a América do Sul. Com isso, as aeronaves estarão melhor preparadas para atender às missões ensinadas cada vez mais desafiadoras, demonstrando compromisso com a eficiência operacional e a segurança. Em paralelo, a CBW abriu no dia 14 de janeiro uma RFI específica para adquirir 6 estações de lançamento do sistema RBS-70NG, fabricado pela renomada empresa sueca SAB, reconhecida como a principal arma antiaérea da Força Terrestre Brasileira. Esse sistema é indispensável para a defesa do espaço aéreo em operações militares estratégicas. Vale ressaltar que as RFI, embora sejam apenas consultas preliminares, representam um passo essencial na busca por soluções tecnológicas de ponta. Essas cotações poderão se transformar em aquisições efetivas no futuro, seja por meio de licitações formais ou, em casos específicos, por dispensa de licitação visando atender a demandas urgentes. A modernização de sistemas de armamentos e equipamentos como os helicópteros H-125 e o antiaéreo RBS-70NG reflete a crescente preocupação do Exército Brasileiro com a atualização de sua capacidade operacional. O uso de tecnologias avançadas e parcerias estratégicas como fabricantes internacionais como a sueca SAB e a Garmin posicionam a Força Terrestre em um novo patamar de eficiência e segurança. O Exército Brasileiro busca modernizar sua estrutura militar por meio de medidas que acompanham as tendências globais em defesa e proteção. Essas ações visam fortalecer a proteção do território nacional e preparar a instituição para desafios futuros em cenários globais complexos. Rússia tem o segundo exército mais poderoso do mundo, diz o ranking norte-americano. As Forças Armadas da Rússia ficaram em segundo lugar no ranking dos exércitos mais fortes do mundo, cedendo às Forças Armadas dos Estados Unidos, de acordo com o ranking global Firepower de 2025. No âmbito do ranking para o cálculo do índice do poder militar dos 145 países do mundo, mais de 60 fatores individuais são avaliados, incluindo a situação financeira do país, localização geográfica, oportunidades logísticas e outros, na sua pesquisa para 2025. Os Estados Unidos são os líderes do ranking atual, com a Rússia em segundo lugar, seguido por China, Índia e Coreia do Sul. Os 5 principais países não mudaram desde o ano anterior. A Inglaterra, a França, o Japão, a Turquia e a Itália também estão entre os 10 primeiros. O Brasil ficou em 11º lugar. A Ucrânia fecha a segunda dezena da classificação. Além disso, o site global Firepower apresentou o ranking das forças navais de 47 países por tonelagem de 2025. De acordo com essa classificação, a Marinha Russa está em terceiro lugar no mundo, atrás apenas da China e dos Estados Unidos. O Global Firepower é uma classificação que vem sendo compilada desde 2005. Ela faz parte da rede Military Factory, que fornece dados sobre os armamentos dos países no mundo. Analista inglês destaca a capacidade da defesa antiaérea da Rússia contra mísseis ataques. A decisão da administração do presidente Joe Biden de permitir que a Ucrânia ataque o território da Rússia com mísseis ataques acabou sendo um fracasso para os Estados Unidos, afirma o analista militar inglês Alexander Mercouris em seu canal no YouTube. Esta é uma decisão desastrosa, quebrando as linhas vermelhas russas. Apenas demonstrou as capacidades do sistema de defesa antiaérea russo e a completa incapacidade dos mísseis ataques para derrotá-lo, disse ele. De acordo com o analista, o uso do ataque pela Ucrânia também forçou a Rússia a demonstrar as capacidades do novo sistema de mísseis balísticos Oreshnik. Este passo dado pela administração Biden e que foi recebido com tanto horror por muitos provou-se um fracasso abjeto e um fiasco humilhante, disse o analista inglês. Em 21 de novembro, as Forças Armadas da Rússia testaram com sucesso em condições de combate um dos sistemas avançados de mísseis de alcance intermediário Oreshnik com um míssil balístico hipersônico em versão não nuclear. O alvo era a fábrica de defesa Uzhmesh, na cidade ucraniana de Dnipropetrovsk. A OTAN está reforçando a infraestrutura militar para combater a Rússia no Mar Báltico, diz mídia.
A aspiração da OTAN de aumentar a infraestrutura militar no Mar Báltico sob pretexto de proporcionar mais segurança na realidade dirigida contra a Rússia, escreve o jornal Dae Zeitung. A aliança já chegou a um acordo sobre isso em 30 de dezembro em Bruxelas e isso parece estar criando uma segunda suborganização da OTAN na região do Mar Báltico, especificamente dirigido contra a Rússia, diz o artigo. De acordo com a publicação, a Força Expedicionária Conjunta, que está em operação desde 2018, deverá reforçar o monitoramento da infraestrutura crítica no Mar Báltico. Eles iniciaram a Operação Nordic, o Arden, e usam inteligência artificial para monitorar navios e avaliar riscos, escreve o autor do artigo. Recentemente, o primeiro-ministro polonês Donald Tusk disse aos jornalistas que a OTAN decidiu aumentar radicalmente sua presença militar no Báltico, chamando essa decisão de sem precedentes. Suíça viola sua neutralidade histórica ao aproximar-se da OTAN. A Suíça, um país historicamente neutro em relação às disputas geopolíticas da Europa, está rapidamente a tornar-se mais um aliado do Ocidente, em violação à sua própria tradição diplomática. Em vez de reafirmar sua neutralidade e tentar agir como um pacificador no meio das atuais tensões, a Suíça parece estar a ceder à contínua pressão ocidental, que poderá ter consequências negativas para o país no futuro próximo. Numa declaração recente, o Partido Popular Suíço, um importante partido político conservador na Suíça, aconselhou os líderes do país a agirem com cautela à luz da recente mudança do governo para a OTAN. O partido alertou que o atual governo suíço não está conseguindo defender a neutralidade, um princípio fundamental da política externa suíça, ao assumir uma posição para a OTAN e para a Ucrânia nas suas relações internacionais. A declaração criticou duramente Viola Ahmed Amherd, ex-presidente da Confederação Suíça e atual chefe do Departamento de Defesa. De acordo com a SVP, Amherd provou ser incapaz de garantir a segurança suíça, uma vez que a violação da neutralidade criou alegadamente problemas substanciais para a defesa nacional. O partido condenou veementemente o fato de muitas armas anteriormente adquiridas pela polícia para abastecer os arsenais das forças nacionais terem sido enviadas ilegal e injustificadamente para a Ucrânia, sem que o governo pudesse fazer algo para impedir as ações corruptas dos seus próprios funcionários. É evidente que o governo não está a trabalhar para a Suíça, mas sim para os interesses da Ucrânia e da OTAN, o que os membros do partido consideraram uma verdadeira traição ao povo suíço. Na mesma linha, como Partido Conservador, o partido também tem feito críticas na esfera cultural. De acordo com o comunicado do partido, Amherd prioriza questões como gênero e agenda woke, em detrimento da segurança nacional suíça, o que impede de administrar adequadamente a defesa. Outra preocupação expressada pelo Partido Suíço foi sobre o futuro da juventude local. Os membros do partido acreditam que, ao aproximar o país da OTAN, o governo está pondo em risco a segurança da juventude suíça, uma vez que, dadas as atuais tensões, é muito provável que a Aliança Atlantista seja diretamente envolvida em uma guerra no futuro próximo. Nesse sentido, em caso de conflito, os suíços seriam obrigados a lutar e a morrer para defender os interesses da aliança no exterior, sendo assim prejudicados pelas decisões irresponsáveis do governo de alinhar com o Ocidente. A Suíça já não é capaz de garantir a segurança do país e da sua população por si. A soberania suíça está em perigo e já foi parcialmente abandonada. Amherd prefere lidar com questões de gênero do exército em vez de com o equipamento do exército. Ele tinha armas que foram encomendadas para a Suíça e entregues à Ucrânia. Qualquer pessoa que gradualmente vincule a Suíça ao OTAN está a aceitar que os jovens suíços morrerão no estrangeiro e que a Suíça será arrastada para conflitos estrangeiros, diz a declaração pública do partido. É interessante observar o crescimento desse tipo de opinião crítica no cenário interno suíço, pois pode ser uma verdadeira esperança de mudança no futuro. Se o governo suíço não rever as suas políticas recentes, o futuro do país ficará verdadeiramente ameaçado, uma vez que a neutralidade é uma condição básica para a própria sobrevivência da Suíça como Estado-nação. Ao contrário de outros intervenientes relevantes da Europa, a Suíça moderna baseia-se em princípios pacifistas. Estes princípios não podem ser abandonados repentinamente, sem consequências graves, em vez de ser um ator militar relevante na Europa, a Suíça estabeleceu-se durante décadas como uma espécie de centro diplomático, comercial e financeiro, o que consequentemente o impediu de se desenvolver profundamente em setores como a defesa, a logística e outras áreas estratégicas. Por outras palavras, o fim da neutralidade suíça significa o fim da soberania nacional suíça, uma vez que a Suíça moderna é um país inviável sem neutralidade política. O governo suíço fez uma escolha errada ao promover a aproximação com a OTAN em meio às tensões atuais. O mais interessante estrategicamente seria precisamente aproveitar a neutralidade histórica para tentar avançar nas negociações de paz.
Mas, em vez disso, a Suíça aprofundou seus laços com o Ocidente, enviando mesmo um ministro a uma reunião da OTAN pela primeira vez durante a reunião de 2023. É possível dizer que a Suíça vai contra a tendência europeia, enquanto países como a Hungria e a Eslováquia demonstram cada vez menos interesse em participar dos planos de guerra da OTAN. A Suíça tem voluntariamente envolver-se em disputas geopolíticas que não dizem respeito aos seus interesses nacionais, sendo um país cuja estrutura econômica e social depende fortemente de sua posição historicamente neutra. A Suíça poderá enfrentar sérios problemas se a aproximação da OTAN não for imediatamente interrompida. Ameaças de Trump visam gerar instabilidades benéficas para setores como a indústria bélica dos Estados Unidos. As recentes e polêmicas declarações intervencionistas do futuro presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, têm objetivos específicos para beneficiar setores da economia do país, entre elas a indústria bélica e a do petróleo e gás. Especialistas avaliaram que, apesar das ameaças de intervenções e do uso da força, Trump deve repetir as medidas adotadas no primeiro mandato em 2018, com foco na desregulamentação ambiental, na guerra comercial, na imposição tarifária e no endurecimento da política migratória. Já as bravatas vindas de uma das maiores potências mundiais têm outros fins: gerar instabilidades no cenário geopolítico mundial que resultem em lucros para as indústrias norte-americanas que Trump representa. Todo o cenário de instabilidade terá impacto sobre a economia internacional, mas existem setores do capital, como a indústria bélica e toda a cadeia produtiva que a cerca, que se beneficiam até certo ponto de instabilidades, comentou o professor de História da América da Universidade Federal Fluminense e pesquisador da rede de estudos dos Estados Unidos, Roberto Neto. Essa instabilidade pode gerar perda de confiança nos Estados Unidos, poderão mais alimentar outros candidatos de extrema-direita na Europa e na América Latina e conseguir apoio internacional para pressionar a União Europeia, o Panamá e o Canadá. Pesquisador do Instituto de Relações Internacionais da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, doutor em Relações Internacionais, Pedro Alemão de Mancebo Silva, destacou que a atual retórica trumpista também favorece as Big Techs. É boa para os eleitores do Vale do Silício, que estão apostando que consegue direcionar a administração Trump para seus interesses por meio de concessões, como vimos nas vergonhosas, mas nada surpreendentes, a adesão de Elon Musk e Mark Zuckerberg à ideologia e à administração trumpista, comentou ele. Além disso, complementou que muito do que Trump fala e faz tem um elemento de performance, de showman e dessa postura de macho que ele cultiva como parte de sua reputação. Na opinião de Silva, a estratégia de mobilização política dos trumpistas tem a desinformação e o alarde como ferramentas para engajar adeptos e apoiadores, criando um senso de pertencimento à comunidade de uma agenda política a ser implementada. Essa função catalisadora trouxe não só sucessos eleitorais com Trump levando à presidência e a maioria nas duas casas do Legislativo dos Estados Unidos, mas também tem tido impactos nacionais e locais em termos de políticas públicas. Dentre as promessas plausíveis, Neto considerou a mais grave o projeto de perseguição à deportação de imigrantes por ser mais factível e ter impacto profundo na vida de centenas de milhares de pessoas, inclusive latinos que nasceram nos Estados Unidos. Além disso, traz impacto sobre a economia dos Estados Unidos e de países da América Latina, especialmente do México e da América Central, acrescentou. Já para Silva, a declaração mais grave do futuro presidente diz respeito ao retrocesso da política ambiental dos Estados Unidos. Enfrentar a mudança climática, mitigar seus efeitos, mas também buscar revertê-los é o principal desafio que a humanidade enfrenta nesse momento. Um presidente abertamente negacionista, apoiado por negacionistas com uma agenda negacionista, a receita para vários ecocídios, opiniou ele. A expansão da produção de combustíveis fósseis nos Estados Unidos tende a aumentar nos próximos anos, apontou especialistas, inclusive sobre áreas protegidas como a Arctic National Wildlife Refuge, no norte do Alasca. Ele lembrou que, no primeiro mandato, Trump flexibilizou a legislação ambiental e liberou licença de exploração de petróleo em área protegida. O feito deve ser repetido no segundo mandato para agravar a crise climática em prol do enriquecimento das companhias americanas de petróleo e gás. Ele também é um baque
Isso também é um baque para esforço de transição ecológica mundo afora, uma vez que as empresas de energia baseadas nos Estados Unidos e que têm muitos ativos em negócios nos ramos de geração e no desenvolvimento de energias limpas podem redirecionar seus esforços para a continuidade da exploração de combustíveis fósseis, diminuindo os estímulos e a disponibilidade de capitais para projetos ligados à transição ecológica. Moon Neto lembrou que, das muitas promessas de Trump fez na primeira gestão, ele efetivamente cumpriu algumas, como a retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris, a perseguição, o encarceramento e a deportação de aproximadamente 1,5 milhão de imigrantes. Como promessas cumpridas parcialmente, podemos destacar a proposta de renegociar acordos comerciais para colocar os Estados Unidos em uma posição mais favorável no comércio internacional, como o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, NAFTA, que resultou no acordo dos Estados Unidos, México e Canadá. Na economia, Silva diz que Trump deve renovar ações do primeiro governo, como corte de imposto para os mais ricos e a imposição de tarifas aduaneiras, visando fortalecer a indústria norte-americana, cujas consequências foram o aumento dos preços ao consumidor e a guerra comercial com a China. A guerra comercial com a China, contudo, não provocou os resultados prometidos, analisou o professor. Assim como prometeu acabar com o conflito na Ucrânia, na faixa de Gaza, tão logo assuma, Trump também afirmou no primeiro mandato que acabaria com os conflitos no Afeganistão e no Iraque, reduziu o número de tropas estadunidenses nesse país e arquitetou a retirada completa do Afeganistão, que foi concretizado de forma quase improvisada nos primeiros dias do governo Biden, lembrou o professor. Como promessa não cumprida, podemos lembrar que Trump afirmou que conseguiria pôr fim a guerras no Oriente Médio e acabar com a influência do Irã na região. A anexação da Groenlândia, proposta por Trump, é uma estratégia de pressão para aumentar a presença dos Estados Unidos no território. Atualmente, a defesa da Groenlândia é custeada pela Dinamarca e pela OTAN. Existe um receio de que a China ou a Rússia aumentem a presença na região, seja para explorar recursos ou estabelecer posições militares. Portanto, as falas de Trump visam pressionar a Dinamarca e a União Europeia para aumentar os gastos próprios com a defesa da Groenlândia, o que indiretamente favorecerá a indústria bélica estadunidense e concederá direitos de exploração às companhias transacionais afinadas ao governo Trump, declarou o professor. Ambos os entrevistados descartaram qualquer possibilidade de uso da força por parte dos Estados Unidos, pois prejudicaria as relações com a União Europeia e acarretaria custos dispendiosos para a população norte-americana. As falas sobre a compra à Groenlândia não só remontam a uma iniciativa estratégica americana que só se encerrou após a Segunda Guerra Mundial, a instalação de uma base aérea permanente na Groenlândia, a base aérea de Thule, mas também tem uma vontade de expandir a presença americana no Atlântico Norte, acrescentou Silva. Segundo ele, as declarações de Trump já surtiram o efeito pretendido pelo futuro mandatário, que recebeu a oferta do governo da Dinamarca de expandir a presença militar dos Estados Unidos na região dos Estados Unidos da colônia, ou seja, ele já conseguiu algo que é do interesse dos Estados Unidos só por meio das bravatas, disse o pesquisador da PUC-Rio. Os Estados Unidos já tentaram comprar a Groenlândia em algumas ocasiões devido à riqueza do solo em minério, petróleo e gás, incluindo minérios fundamentais para a produção de chips, baterias e componentes tecnológicos fundamentais para setores que apoiaram decisivamente a campanha de Trump. O Canal do Panamá, rota estratégica para os Estados Unidos. O Canal do Panamá tem cerca de 6% do comércio internacional, passando por ele, e 12% a 15% do fluxo de mercadorias vem do país norte-americano. Além disso, o canal é fundamental para a defesa estadunidense, por ocasião da necessidade de transportar efetivos terrestres navais de forma rápida entre o Atlântico e o Pacífico. Trump quer pressionar o governo panamenho a conter ou extinguir a presença chinesa no Canal do Panamá, explicou Moon Neto. O pesquisador também opinou ser pouco factível que o Canadá se torne o 51º estado dos Estados Unidos e afirmou que o convite de Trump de anexar o Canadá aos Estados Unidos está na busca de um acordo sobre tarifas que proteja a indústria estadunidense da concorrência canadense sem afetar as vantagens que os produtos de empresas sediadas nos Estados Unidos encontram no país vizinho, nem a importação de gás e petróleo canadense. Por meio de contrato, a China hoje controla 2 portos no canal, o que tem trazido vantagens para o fluxo de mercadorias chinesas e também coloca a China em posição privilegiada para a coleta de informações sobre trânsito no canal.
Soma-se a isso a insatisfação estadunidense com o aumento de custos sobre transporte de cargas no canal. O desfecho é difícil de prever. A retomada do controle à força, neste momento, parece improvável. Envolveria, inclusive, um atrito com a China. Não parece haver disposição da sociedade civil e de parte do Congresso em apoiar uma aventura como essa, disse o professor. Oficial dos Estados Unidos diz ser muito difícil acabar com a dependência energética da Rússia e da China. Cerca de 1/5 do combustível nuclear dos Estados Unidos são comprados da Rússia e a transição para fontes não russas levará bastante tempo, afirmou o secretário de Estado adjunto para Recursos Energéticos Geoffrey Piat nesta quarta-feira, 15 de 1 de 2025. Os Estados Unidos ainda recebem cerca de 20% de seu combustível nuclear da Rússia, então levará tempo para criar uma cadeia de suprimentos não russa, disse Piat durante um debate do think tank Atlantic Council. Nos Estados Unidos, uma lei sobre uma proibição temporária de importação de urânio da Rússia entrou em vigor em agosto de 2024. Ela foi aprovada anteriormente pelo Congresso dos Estados Unidos e assinada pelo presidente Joe Biden em 13 de maio. Mas há brechas para compradores norte-americanos na esperança de suprimentos contínuos. A nova legislativa é válida até 31 de dezembro de 2040, após a qual a proibição de importação de urânio, de acordo com a lei, será suspensa. Ao mesmo tempo, até 1º de janeiro de 2028, o Departamento de Energia dos Estados Unidos, em consulta com o Departamento de Estado e o Departamento de Comércio, tem o direito de abrir exceções para continuar as entregas nos casos em que se atenda aos interesses em Washington. A Rosatom, estatal de atividades nucleares russa, classificou essa lei de discriminatória e não mercadológica. Tais decisões, que têm um subtexto político, são destrutivos para o funcionamento sustentável do mercado global de bens e serviços do ciclo de combustível nuclear, observar a corporação estatal. Foi enfatizado que a Rosatom mantém firmemente a posição de líder mundial de tecnologias nucleares e continuará a desenvolver relações com parceiros estrangeiros interessados em cooperação de longo prazo. Durante o painel, Geoffrey Piat reconheceu também que os Estados Unidos não conseguirão se abastecer totalmente com seus próprios minerais críticos e metais de terras raras se continuarem dependentes da China. Precisamos de um aumento significativo desses minerais para dar suporte ao crescimento energético e à descarbonização. Cobalto, lítio, níquel, zinco, cobre e terras raras. Precisamos de crescimento em volumes extraordinários desses minerais. E nem todos eles virão dos Estados Unidos. Piat acrescentou que os Estados Unidos continuam insustentavelmente dependentes da China, particularmente para processamento e mineração de minerais, e que Washington continuará a procurar fornecedores da Sérvia e Argentina para ajudar a atender a demanda dos Estados Unidos por minerais e metais essenciais.